Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia nós estamos reunidos diante da presença de Deus para louvar, para adorar o nome dele. Esse é o principal intuito do nosso culto. É louvar, é adorar, é buscar mais da face do Senhor. E nós cremos que Deus ele está agora em cada lar presente. Ele está apreciando nosso louvor, nossa adoração. E com certeza ele está se alegrando disso, porque nós estamos reunidos com o nosso coração aberto para adorar e buscar o nome dele. Mais um dia, graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que nós podemos estar diante da Tua presença para louvar, para buscar, para adorar o Seu nome, Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha total controle desse culto, Pai, para que tudo que aconteça seja totalmente direcionado por Ti, ó Pai. Que o Senhor traga aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para que nós possamos não sair os mesmos desse culto, Pai, mas que nós possamos ser tocados por Ti, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos ser mais edificados, ó Pai, que nós possamos receber mais da Tua unção, mais do Teu poder. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é impossível, Deus é impossível, Deus é impossível. Oh, aleluia, Deus é impossível. Aleluia. Amém. Essa semana eu me senti muito tocado por Deus referente a algumas coisas sobre aos planos que o homem faz para si próprio, para a sua vida. Esse ano é um ano que a gente pode ver, né, que muitas pessoas fizeram planos, muitas pessoas sonharam diversas coisas, mas que nós possamos entender que tudo acontece como Deus ele quer que aconteça. A gente pode fazer planos, mas nossos planos têm que estar alinhados com os planos que Deus tem para nossas vidas, com aquilo que Deus ele quer para nós. Às vezes algumas pessoas podem se lamentar por tudo que a gente está vivendo, pode reclamar, pode falar, mas tudo está acontecendo como deve acontecer, né? Porque às vezes a gente pensa, porque a gente está bem, porque a gente está vivendo um bom momento, que nós não precisamos mais de Deus. E Deus a todo momento ele quer nos mostrar que nós somos totalmente dependentes dele. E tudo está acontecendo conforme deveria acontecer, conforme Deus permitiu que acontecesse, né? Que nós possamos não olhar para trás, que nós possamos não desanimar, mas sim entender que a nossa vida está na mão de Deus, né? E que Ele está no controle de tudo. E tanto eu quanto cada um de vocês, nós sabemos que nós temos planos de Deus nas nossas vidas, que nós temos projetos de Deus nas nossas vidas. E quando Deus ele te dá um projeto, quando Ele te dá um sonho, quando Ele te dá algo que vai acontecer, não quer dizer que porque Ele te deu uma promessa, que tudo vai começar a dar certo e de repente amanhã você vai alcançar essa promessa. A gente pode ver diversos exemplos dentro da palavra de Deus, como o próprio José, que tinha diversos sonhos, né? Deus mostrando ali o que ele faria na vida de José. Mas para que aqueles planos acontecessem, para que aqueles projetos se concretizassem na vida de José, ele teve que passar por muitas coisas. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Isso porque os irmãos desejavam matá-lo, mas na verdade ele foi vendido. No final, aconteceu tantas coisas, ele foi preso e no final ele alcançou o objetivo que Deus tinha para a vida dele, o projeto que Deus tinha para a vida dele. Mas tudo aquilo que aconteceu na vida de José tinha que acontecer, porque se não acontecesse, ele não tinha chego na onde ele chegou, ele não tinha alcançado a promessa, o objetivo, né? E esses percalços, essas dificuldades que acontecem no meio do caminho, é o que nos dá força para que nós possamos continuar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos, quando nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós estejamos preparados, né? Assim como para você ser um piloto de avião, você tem que ter ali uma preparação. Para você ser um motorista de carro, para você tem que ter uma preparação. Para você ocupar determinados cargos, você precisa ter uma preparação. E para Deus ele entregar aquilo que ele quer entregar para nós, nós também temos que estar preparados. Ele não vai entregar para a gente em qualquer momento, mas ele vai entregar no momento certo. Então que nós possamos entender que a nossa vida está na mão de Deus, que Deus ele realmente ele tem projetos maravilhosos para minha e para a tua vida, e que para a gente alcançar esse projeto nós precisamos estar alinhado com o que Deus quer para nossas vidas. E às vezes a gente chega a passar por dificuldades tão grandes que às vezes a gente pensa que está dando tudo errado, que às vezes algumas pessoas pensam assim, meu Deus não deve nem estar olhando para mim. A gente pode olhar o exemplo de Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. Eles estavam ali numa situação difícil, que se você for olhar o ser humano, às vezes quando tem alguém numa situação assim, ele pode até virar as costas. Mas ali, dentro da prisão, eles não deixaram de acreditar e de confiar em Deus. E eles começaram a louvar e adorar ao nome do Senhor. E Deus mostrou que mesmo no momento da dificuldade, ele estava do lado de Paulo e Silas ali naquela prisão. Não é diferente hoje na nossa vida. Quando nós passamos por dificuldades,
que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos adorar o nome dele. Por quê? Porque se precisar carregar ele, nos carregar em seus braços, ele vai carregar. Se precisar nos levar, ele vai nos levar. E nós vamos passar por essas dificuldades, por esses percalços, e nós vamos aprender. E com esse aprendizado nós vamos estar mais preparados para alcançar as promessas, os projetos e os planos que Deus tem para nossas vidas. Amém? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não confio os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena,
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Amém? Glória a Deus. Quando chegar aquele grande dia, quando nós estaremos todos diante de Deus reunidos lá na glória, na Nova Jerusalém, nós vamos entender que tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente vive, realmente valeu a pena, porque nada se compara ao que nós vamos viver, nada se compara ao que nós vamos sentir lá no céu. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Pai, muito obrigado por esse momento que nós podemos passar diante da Tua presença para louvar e adorar o Teu nome. Nós pedimos que o Senhor continue dirigindo esse culto, que o Senhor continue, Senhor, a falar aos nossos corações, que o Senhor use as pessoas que ainda vão falar aqui, ó Pai, para que tudo que seja falado, para que tudo que saia aqui, Senhor, realmente seja coisas dirigidas por Ti, ó Pai, que venha diretamente do Teu trono, da Tua glória, para os nossos corações, para que nós possamos ser edificados mais e mais. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja. Amém? Amém. Bom, hoje quero falar sobre um tema muito importante. Para nós entendermos bem como nós vamos e devemos guerrear, como nós devemos combater o pecado. Então, eu queria falar sobre o filho da cobiça, que é o pecado. Tá? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Tá? Diz assim a palavra de Deus. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Santo, santo é o Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a tua palavra. Nos ensina, Pai, o que o Senhor quer que nós aprendamos com a tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Só uma introdução acerca do autor, né? A Bíblia fala sobre 3 Tiagos, né? Que houve 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que é o autor dessa carta, que é o autor desse livro, tá? Esse Tiago, ele era chamado o Justo. Ele era reconhecido como bispo de Jerusalém, pra vocês terem uma ideia. E ele tinha grande influência entre os judeus e a igreja da época, tá? Segundo Flávio Josefo, historiador da época do século I, o seu martírio foi quando ele foi levado para o Sinédrio para dizer que Jesus Cristo não era o Messias. Mas é óbvio que ele fez exatamente o contrário, né? E aí ele proclamou que Cristo era o Senhor e juiz deste mundo. E aí por isso ele morreu apedrejado, tá? Agora sobre o livro que ele escreveu, esse livro de Tiago, esse é o livro mais judaico que tem do Novo Testamento, tá? Porque ele dedica esse livro às 12 tribos de Israel. E a obra de Tiago foi ganhar os judeus e tirar os embaraços
para que eles pudessem se converter a Cristo. Ele começa o livro falando sobre provações e tentações, e o propósito desse livro é que recebamos a coroa da vida que nos é prometida. Tá? E para isso, para que isso possa acontecer, é necessário libertar-se do pecado, nos fortalecendo e purificando. Bom, queria fazer umas observações iniciais acerca desse texto, ainda fazendo parte dessa introdução, para nós entendermos, né? Diante desse texto, o homem ele fica sem desculpa para o pecado. Ele não tem mais desculpas. Ele não tem como culpar outra pessoa que não seja ele mesmo, tá? As consequências são de sua inteira responsabilidade. E são consequências gravíssimas. Consequências gravíssimas para a eternidade, tá? Que o homem, pelo livro de Tiago, pelo texto que foi lido, o homem ele é o gerador e ele é o único culpado por ser aprisionado em seus pecados. Esse texto leva o homem a questionar seus próprios pensamentos, sua conduta e sua verdadeira posição diante de Deus. É por causa disso que existem pessoas que odeiam a Bíblia. O Evangelho, ele não faz acordos. As suas verdades, elas são inegociáveis. As suas leis, elas não existem brechas. Não é igual à nossa lei. Bom, existem 3 problemas. Existe um conflito interior. Existe uma batalha entre a carne e espírito. E existe um plantio. Vamos falar desses 3 e entendermos esses conflitos para podermos entender uma maneira de se livrar do pecado, evitar o pecado. Vamos começar sobre o conflito interior. Romanos capítulo 7, versículos 18 até o versículo 23. Diz assim, ó: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Então olha que fala sobre a lei de Deus atuando na minha mente, mas a lei do pecado atuando no meu corpo, nos meus membros. Tá? Ainda sobre o conflito interior, esse trecho que nós acabamos de ler mostra que tem essas 2 leis conflitantes agindo na nossa vida, né? A primeira lei é a lei de Deus. Essa lei está na nossa mente e também no nosso coração. Mas ela está na mente daqueles que creem no Evangelho. Com a lei de Deus, que está nos nossos corações, desejamos fazer o bem e fazer a obra do Senhor. Mas a segunda lei, que é a lei do pecado, que atua na nossa carne, impede que realizemos o bem. É tão difícil de controlar
que o mal que não queremos, nós fazemos. É tão difícil controlar que nós fazemos o mal que não queremos fazer. É dessa lei que nós precisamos de libertação. Da lei que domina a nossa carne. Da lei do pecado. Ainda que nós conheçamos a palavra de Deus, ainda que nós queremos fazer o bem, que está na nossa mente as coisas boas de Deus, o nosso corpo não pode reagir ao contrário disso, não pode reagir diferente disso, trabalhando para a carne, trabalhando para o pecado. Você conhecendo a lei de Deus. Agora vamos falar sobre a batalha que existe entre a carne e o espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então percebe que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz a mesma coisa que Tiago, sobre o mesmo conflito entre carne e espírito. Acontece que nessa batalha, um dos dois vai prevalecer. Normalmente, é aquele que receber mais nutrição. É aquele que você alimentar mais. Esse é o que vai vencer essa batalha. Irmãozinho, quem você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Agora, sobre o plantio, em Gálatas capítulo 6, versículo 8, diz assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Por isso que eu estou falando, o que você está nutrindo mais? O que você tem alimentado mais? Se você está semeando mais para a sua carne, dali você vai colher a destruição. Mas se você está colhendo, se você está semeando para o espírito, dali você colhe a vida eterna. Não é o que nós desejamos? Não é por isso que nos tornamos cristãos? Não é o desejo de todo cristão morar no céu com Cristo? Não pode ficar só num desejo, tem que partir para uma ação. Nós temos que fazer algo. Nós temos que semear para o Espírito, para poder colher a vida eterna. Porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Existem também as promessas de Deus. Porque a batalha contra o pecado, ela é dura, mas ela não está perdida. Ela é difícil, essa batalha entre corpo e espírito, entre carne e espírito, entre mente, coração e carne. Ela é difícil, mas ela não está perdida, irmãos. Ser liberto significa receber o perdão. Ser liberto significa receber cura espiritual e física. E ser liberto significa receber a coroa da vida. Olha que maravilha. Vamos ver? Receber o perdão. Ser liberto significa receber o perdão. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 25, diz assim, o que é mais fácil dizer? Jesus falando. Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se
pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Tem uma sequência espiritual, existe uma sequência espiritual em tudo isso. As pessoas normalmente elas desejam ser abençoadas e primeiro, e depois ser liberta. Que é primeiro ser abençoado e depois ser liberto. Se der. É assim, que elas pensam. Mas não. Jesus primeiro libertou da escravidão do pecado. Depois ele libertou da enfermidade do corpo. Primeiro é o lado espiritual e depois o corpo. Porque o lado espiritual é o mais importante. Ser liberto significa receber cura espiritual e cura física. Em Lucas 13, do versículo 10 ao versículo 16, diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? No primeiro momento, lendo esse texto, parece que Jesus ele curou ela primeiro, Mas na verdade, quando ele explica o texto, depois no final ele explica que ele libertou ela das amarras da prisão de Satanás, que Satanás a mantinha. Então, aparentemente, curou ela primeiro, o físico, mas não. Na explicação, deixa bem claro que o que ele fez foi libertar ela das amarras de Satanás. Então, primeiro, de novo, o Espírito. O diabo aprisionou essa mulher por uma doença por 18 anos. Libertá-la de Satanás significou libertar também o corpo da doença. Por isso que é tão instantâneo. Tirou Satanás, neste caso, nessa situação, tirou Satanás e ela já sarou. Sarou espiritualmente e sarou fisicamente. E ser liberto também significa receber a coroa da vida. Então, voltando para o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, eu dei ênfase na palavra sofrer, para nós tentarmos entender o que significa esse sofrer. Suportar, carregar, no grego é ficar por baixo, como se fosse um apoio, suportando mesmo, o que está por cima, carregando o que está por cima, perseverando, não cedendo às tentações. Então, bem-aventurado o varão que
suporta, que carrega. A tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Essa provação também, essa tentação, provação, significa teste. Mas olha que toda a Bíblia é importante quando lê, pensar sobre as palavras, sobre o significado delas. Parece que fica muito técnico, e eu não quero algo tão técnico, eu quero algo mais espiritual. Mas, irmãos, entendam a palavra do Senhor, porque essa tentação, esse teste, o significado desse teste é que se você for reprovado nesse teste, o seu salário, você vai receber a morte. Agora, se você for aprovado nesse teste, o que você recebe é a coroa da vida. Então, por isso que eu digo que, às vezes, uma palavra que você pega para traduzir, que você pega para tentar entender, uma palavra, olha a importância dela. O bem-aventurado varão que sofre a tentação. Então, eu vou passar por um teste, que é suportar, que é carregar, que é estar por baixo, é sofrer. Mas só que quem vencer esse teste recebe a coroa da vida. E quem for reprovado nesse teste, o salário é a morte eterna. Tá? Então, é importante nós lermos a Bíblia e entendermos a sua palavra. Tá? Tem verdades espirituais nessa palavra. Vamos tentar entender isso. Para receber a libertação, é necessário vencer o pecado. Tiago mostra 3 passos para nós vencermos o pecado. Descobrir a origem do pecado, versículos 14 e 15 do capítulo 1, nós vamos voltar nele e entender de novo. Encarar a verdade sobre o pecado, no versículo 16. E nós devemos combater o pecado, no versículo 21 e no versículo 22. Vamos fazer isso? Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, vamos voltar e ler de novo para entender melhor. Diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. A analogia é bem interessante, né? Vai nascendo. Nós vamos criando esse pecado em nós até ele nascer. Então, sobre a origem do pecado. O pecado, ele tem origem na nossa própria cobiça. Então, esse pecado não tem origem em uma outra pessoa. Esse pecado não tem origem por causa do meu emprego, por causa do meu salário, por causa da minha escola, por causa dos meus amigos. Esse pecado, ele tem origem na minha própria cobiça. De mim. Sai de mim. Eu sou o responsável pelo meu pecado. E essa cobiça, ela escraviza o homem. Ela corrompe o ser humano. É isso que faz. Por quê? Porque essa cobiça, ela provém do mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entendeu? Os textos sobre esse assunto
deixa bem claro sobre o que devemos ou não fazer. Agora, descobrir a origem do pecado, em Tito 3:3, nós vamos perceber que a cobiça nos engana. Tito 3:3 diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Estávamos errantes, estávamos torto na vida, estávamos no caminho errado. O texto continua assim, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Que tremendo esse texto, deixando claro o quão terríveis nós éramos, o quão feio nós éramos, o quanto nós estávamos desviados do Senhor, insensato, desobediente, vivíamos enganados, escravizados por qualquer tipo de, toda espécie de paixões, prazer. Nós vivíamos na maldade, na inveja, éramos detestáveis e ainda se odiando, se gladiando uns aos outros. Muito bem. A cobiça, ela também revela insatisfação com a vida. Em Tiago, capítulo 4 agora, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Até na hora de orarmos, não somos atendidos, porque nós pedimos de maneira errada, o nosso próprio prazer. Isso não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Não faz parte do plano de Deus alimentar ainda mais os nossos desejos carnais. Nós já fazemos isso tanto e tanto, e aí não faz parte dos planos de Deus querer ainda mais aumentar isso em nós. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós possamos dar valor às coisas espirituais, porque o mundo espiritual é o que conta. No final das contas, é o que conta. Ainda sobre descobrir a origem do pecado, devemos nos contentar com o que o Senhor nos dá. Em Hebreus 13:5, o autor desse livro, ele diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que promessa maravilhosa. Então, confia no Senhor, creia no Senhor, porque Ele vai cuidar de você como sempre cuidou. Ele vai cuidar da sua família como sempre cuidou. Não fique atribulada nesse assunto. Não fique perturbado sobre este assunto, porque o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor vai continuar cuidando de você
e da sua família. O Senhor mesmo disse, o texto diz assim, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Devemos confiar, porque Ele cuida das nossas necessidades. Sempre cuidou, sempre cuidará. E nós também devemos agradecer e nos alegrar em tudo, em todas as coisas. Filipenses 4, do versículo 11 ao versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que nos contentar com o que nós temos. É aprender a se contentar com o que nós temos. E viver bem com o que nós temos. Se tem fartura ou se tem escassez, se tem em grande quantidade ou se está passando necessidade, graças a Deus. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar, como Ele mesmo disse, lá em Hebreus 13, no versículo 5. Porque nesse Deus nós temos que depositar toda a nossa confiança. Amém? Agora, sobre encarar a verdade sobre o pecado, ponto muito importante. Tiago, capítulo 1, no versículo 16, diz assim, não se engane, meus amados irmãos. Em outra versão diz, não se deixe enganar. Nós não devemos mentir para nós mesmos, irmãos. O pecado, ele tem consequências eternas. Não ache que o pecado é só uma brincadeirinha. Não ache que o pecado é leve, é pequeno. E você se engana sobre o pecado. E você deixa levar uma vida de pecados, porque não é leve, não se engane. As consequências do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos negociar as verdades bíblicas. A palavra de Deus é a verdade. A palavra que está na Bíblia é a verdade. Tem pessoas que ainda culpam Deus, mas a culpa não é de Deus. No versículo 13, Tiago 1, versículo 13, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ele mesmo não tenta ninguém. Então, nós não somos tentados por Deus. No próprio texto, nós aprendemos que Ele nasce em nós, essa cobiça. Nós vamos alimentando isso. Aí gera o pecado. Aí nasce o pecado em nós. E aí nós queremos atribuir a outro alguém. Né? Devemos assumir a nossa responsabilidade. Mudar de comportamento, mudar de postura. Ser mais sério com as coisas de Deus. Ser mais sério com a vida eterna. Ser mais sério com a nossa salvação. Porque é isso que importa. Não é brincar de ser crente. Tem a ver com a nossa vida eterna. Nossa vida aqui na terra daqui a pouco acaba, logo acaba. O importante é a vida eterna.
de Deus, o que nós recebemos, são coisas melhores, são coisas superiores. No versículo 17 do capítulo 1 ainda de Tiago, diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que nós recebemos de bom vem de Deus. Isso Ele manda para nós, e não tentação. Tem pessoas também que umas culpam a Deus, né? Outras querem culpar o diabo. Marcos capítulo 7, versículo 21 a versículo 23, diz assim, ó: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Quer culpar Deus, quer culpar o diabo? Irmãos, a Bíblia deixa bem claro que isso vem de nós. Que nós temos que abandonar isso, porque vem de nós. Essas tentações, elas são humanas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 13. Diz assim, ó: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Olha isso! Então essa tentação, ela é humana. E Deus nos ajuda a suportar. Ele não permite, Ele não deixa ter uma tentação que nós não possamos suportar. E ainda assim, Ele nos ajuda a suportar. Nos dá livramento. Nós temos que cuidar do nosso interior. Cuide do seu interior, irmão. Em Provérbios 4, 23, diz assim, ó: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora imagine, se as fontes da vida estão contaminadas, tudo mais se contaminará. Se a fonte que jorra dentro de você estiver contaminada, tudo estará contaminado. Mas se estiver limpo, se estiver puro, entende? Então cuidemos do nosso interior, né? Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos falar sobre combater o pecado. Diz assim o texto, ó: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra plantada em vocês. Lembra da outra mensagem que eu trouxe, falando sobre as sementes, o tipo de semente, o tipo de solo que cada um tem? Como que essa semente vai ser recebida em... Então você deixa toda a impureza, o acúmulo de maldade, e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque só escuta a palavra e não segue, não pratica, está enganando a você mesmo. Não nos enganemos. Não vamos ficar fingindo que somos crentes.
somos cristãos. De nada adianta ter a consciência da origem do pecado, da sua natureza, se nós não formos praticantes da palavra, se nós não partirmos para uma ação que Deus quer que nós façamos, alimentarmos o nosso espírito. Esses versículos 21 e 22 é para nós aprendermos a combater mesmo o pecado. Livre-se de toda impureza, de toda maldade. Significa, livre-se da maneira antiga que você tinha, livre-se da maneira pecaminosa que você tinha, da maneira contaminada que nós tínhamos, que nós vivíamos. É isso, se livrar de toda impureza e maldade que o texto fala. E ele fala, livre-se de toda. Irmãos, toda. Porque nós não devemos deixar deixar vestígios de impureza em nós, do antigo homem em nós. Você se livrou, mas não se livrou de tudo. Se ainda restar cobiça da carne, certamente nós vamos ser arrastados de novo para aquilo, porque nós vamos continuar gerando aquilo dentro de nós até nascer de novo. Vai nascer o pecado. Vai nascer o pecado. É o filho da cobiça. Quem que é? Pecado. E o texto diz para nós aceitarmos humildemente a palavra. Em Salmos capítulo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a palavra no meu coração. Lembra no texto de Provérbios? De tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. Esconda a palavra de Deus no teu coração. E guarda o teu coração. Sabe qual vai ser a resposta de Deus para nós? Qual vai ser essa resposta? Vai ser Apocalipse 3:10. Ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Escondeu a palavra de Deus no teu coração, e você guardou o teu coração para não pecar contra Deus. Guardou porque é a coisa importante. E aí Deus fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí Deus nos guarda, Deus nos livra, aí Deus não deixa vir uma tentação maior do que nós podemos suportar, como diz o texto. E ainda o texto diz que para nós sermos praticantes da palavra, porque a palavra é a verdade. 1 Coríntios 7, 19, o apóstolo Paulo escreveu assim, a circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada. Também nada é, ele diz. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Que é algo mais claro que isso. Porque havia na época a discussão sobre a importância de estar circuncidado ou não estar. Nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Jesus disse isso também. Jesus falou, aquele que me ama segue os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos.
queria concluir lendo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E tem duas frases, né? Tem um ditado que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, que diz assim, ó: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Assim também, nós não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair em tentações. Amém? Que Deus seja louvado e que nós possamos vencer essa luta contra o pecado. Amém. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim?
Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, pelos louvores, pela palavra, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada um dos teus servos que tem, ó Deus, continuado firme nos teus caminhos. Que o Senhor possa estar neste momento visitando, Pai, a cada lar, abençoando, Pai amado, e suprindo, Senhor, as necessidades, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este culto, Senhor, maravilhoso, pela palavra, Senhor, que o Senhor tem alimentado as nossas almas a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pela dedicação dos teus servos, Pai. Continua, Senhor, usando poderosamente a cada um, tanto na palavra como no louvor, como nas ações, ó Deus, como servos teus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com essa igreja e com as demais espalhadas no mundo inteiro. São as bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.